Carvão ou brasa viva? Quem você tem sido? Quem você é? Quando o carvão está na fogueira, como é que ele fica? Aceso, como uma brasa viva que ninguém pode tocar. Olha aqui para mim. Ninguém pode tocar, pessoal, numa brasa viva. Ninguém pode tocar em quem é fogo. Se você é fogo, se você é uma brasa viva, ninguém pode tocar em você. O diabo não pode tocar em você. As pessoas que querem ver o seu fim não podem tocar em você. As pessoas que querem ver o seu mal não podem tocar em você. Por quê? Porque você é uma brasa viva. Ninguém toca numa brasa, porque sabe que vai se queimar. Ninguém toca, pessoal. Ninguém em sã consciência vai tocar na brasa. Porque não é louco. A pessoa tem a consciência que ela vai se ferir. Da mesma forma é o diabo. O diabo não toca em quem é brasa. O diabo não toca na pessoa que é fogo. A pessoa que não se rende. A pessoa que é para cima. A pessoa que não vive no mundo da desobediência, no mundo da rebeldia. O diabo não toca em pessoas assim. Pessoas que estão na igreja frequentemente ali em oração, em jejum, lutando, que estão em casa ou no trabalho ligadas com Deus, mesmo trabalhando, mas estão ligadas com Deus. Essas pessoas são fogo, essas pessoas são brasa viva, da mesma forma que nós não tocamos em uma brasa pegando fogo, porque sabemos que nós iremos nos queimar, da mesma forma é o diabo, da mesma forma são os inimigos. O diabo e os inimigos não tocam porque eles têm a consciência que está tocando em fogo. Eles têm a consciência que se tocar na pessoa, vai se queimar. Há essa consciência. Aí diz mais assim, ó. Mas quando o carvão está fora da fogueira, ele fica apagado, apático, frio, inofensivo. E se alguém tentar tocá-lo, não apenas conseguirá fazê-lo, como também irá se sujar com ele. Que interessante, né? Quando você está na fogueira, quando você está no altar, você é fogo, você é uma brasa viva. Enquanto você estiver aqui nesse altar, pessoal, ninguém consegue ver fogo em você, mas o diabo vê você incendiando. No mundo físico, ninguém consegue ver você queimando, você incendiando. No mundo físico, quem olha para você, vê como qualquer outra pessoa. Mas quando o diabo olha para você, quando os demônios que usam os seus inimigos contra você, olha para você, tanto o diabo como os demônios em si, eles têm a plena consciência que se mexer com você, está mexendo com fogo. Às vezes, os próprios inimigos não conseguem entender o porquê que eles não conseguem tocar na sua vida, o porquê que eles não conseguem se levantar contra você. Mas nós sabemos que não são eles. É os demônios que usam eles, que agem na vida deles, que não conseguem tocar em você, que não conseguem se levantar contra você. Mas os próprios inimigos em si, eles não conseguem entender. Meu Deus, eles falam até para Deus: por que eu não consigo tocar nessa pessoa? Por que eu não consigo tocar? Por que eu não consigo me levantar contra essa pessoa? Eles mesmos não conseguem entender. Mas há um mundo espiritual. Há um mundo espiritual que vê você com outros olhos. Eles vê você como uma pessoa qualquer. Na cabeça deles, eles podem tirar sua vida, eles podem lhe destruir como qualquer outra pessoa. Mas no mundo espiritual não é assim, é diferente. No mundo espiritual, é completamente diferente do mundo em que vivemos. Do mundo em que vivemos. Então, você só é uma brasa viva quando você está no altar. Quando você está no altar, você não precisa ter vontade para vir à igreja. Automaticamente você vem à igreja.
Você não precisa ter vontade para vir à igreja. Não precisa. O espírito que está dentro de você, o fogo que há dentro de você, ele traz para a igreja. Independente do pastor, do bispo, seja lá quem for. Quando você está no altar, que é a fogueira é o altar. Não precisa você ter vontade de orar. Não precisa você ter vontade de jejuar. Não precisa você ter vontade para fazer a vontade de Deus, de ganhar almas, de trazer vidas para o reino de Deus. Não precisa, pessoal. Não há necessidade. Automaticamente você já faz tudo aquilo que é para ser feito. Porque você é fogo. Quem é fogo queima. Quem não é fogo se queima. Por que tem gente que se afasta? Por que tem gente que se desanima? Por que tem gente que pensa em sair da igreja e até sai? Por que tem gente que joga a toalha? Por quê? Porque em vez de queimar, se queima. Qualquer coisinha a pessoa se queima e se afasta. Qualquer coisinha a pessoa se queima e se desvia. Qualquer coisinha a pessoa se queima e vira a cabeça e não quer mais buscar mais a Deus. Porque não é fogo. Quem é fogo, queima. Não se queima. Você pode encontrar pessoas dentro da igreja que ficam se queimando assim. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Ah, acho que aqui não é meu lugar. É porque a pessoa não está no fundo, com a intenção de obedecer. Porque quando a pessoa está disposta a obedecer a Deus em tudo, pessoal, nada incomoda ela. Nada incomoda ela. Absolutamente nada incomoda ela. Por quê? Porque ela quer obedecer a Deus em tudo. Agora, quando a pessoa não quer obedecer, tudo aquilo que é falado contra a carne dela, pelo fato de não querer obedecer, ela se queima, ela se incomoda e se afasta, desiste, abre mão de Deus, abre mão da igreja, abre mão da palavra, a pessoa abre mão. Então, pastor, como é que eu faço para me ser uma brasa viva dentro da igreja? É você se manter na fogueira do altar. Como foi falado na quarta-feira, o altar não foi feito para o pastor ficar em cima pregando. O altar não foi feito para o pastor ficar mais alto e visualizar toda a igreja. O altar não foi feito para carregar a caixa de som em cima, mesa em cima. Não. O altar foi feito, pessoal. Se você conhece a história, você sabe. O altar foi feito para sacrificar, para ofertar, para dizimar, para colocar a vida no altar. O altar foi feito para em cima dele acender a fogueira. Acender o fogo. A pessoa que não está no altar, ela é um carvão apagado. Está no nosso meio, mas a gente não consegue ver vida na pessoa. Nós não conseguimos ver vida. Porque a pessoa é apagada, é um carvão apagado. Aí diz mais assim, ó. Mas quando o carvão está fora da fogueira, ele fica apagado, apático, frio, inofensivo. E se alguém tentar tocá-lo, não apenas conseguirá fazê-lo, como também irá se sujar com ele. Essa fogueira é o altar, lugar onde o carvão apagado se torna uma brasa viva. Mas como o carvão apagado pode se tornar uma brasa viva? Através do fogo, e esse fogo é o sacrifício. Quando a pessoa sacrifica para Deus, isso prova que ela está no altar, no fogo do sacrifício. Não existem problemas, tentações, tribulações, perseguições, etc., que toquem ou destruam esta pessoa. Podem vir as situações mais difíceis que a pessoa possa imaginar, mas nada poderá tocá-la, pois a sua fé é uma fé inabalável. Olha aqui para mim, pessoal. Quando você está no altar, que é a fogueira, quando você está no altar, você é uma pessoa que pode se levantar problemas por cima de problemas. Você é um tipo de pessoa que pode se levantar o que for contra você. Nada lhe rebaixa, nada lhe desanima, nada lhe coloca para baixo, nada. Porque você é fogo. Ninguém lhe destrói, pessoal. Ninguém lhe derruba. Lembra do testemunho do Wilson, lá de São Paulo? Ele falou que os inimigos dele ficavam perguntando, esse cara tem envolvimento com maçonaria, com macumba, ninguém consegue derrubar ele. Lembra de quarta-feira agora o testemunho do Wilson? Que forte. Quem está no altar é assim, pessoal, pode se levantar o que for. Pode se levantar o que for.
você só descobre que a pessoa sofreu na vida depois que ela conta o testemunho. Ela não fica passando situações para ninguém. Por quê? Porque não abala ela. Mas quando abala a pessoa ela quer contar para todo mundo para receber um consolo. Porque se fosse direção, ia para onde? Para o altar. Corria para o altar se fosse receber uma direção. Corria logo para o altar. Amém? Aí diz mais assim, ó. O que você precisa entender é que ninguém se torna uma brasa viva por ser bonzinho, crer em Deus, vir à igreja, e sim porque sacrifica no altar de Deus. Pois muitos têm sacrificado em outros altares, que não é o altar do verdadeiro Deus. Se a brasa, pessoa, decide sair da fogueira, altar, por se achar autossuficiente, como é que ela fica? Apagada, fria e torna-se carvão. Muitos que estavam no altar e decidiram sair, ou seja, pararam de sacrificar, deixaram de ser uma ameaça para o diabo e seus problemas. Recapitulando aqui um pouco atrás, pessoal, você pode ver que o estudo fala que muitos deixaram de sacrificar no altar do Deus vivo para sacrificar em outros altares. Muita gente tem se sacrificado no altar da doença, no altar do hospital, no altar da farmácia. Muitos têm sacrificado no altar do advogado para soltar o filho. Muitos têm sacrificado no altar das clínicas para libertar os filhos das drogas. Muitos têm sacrificado no altar do bar. Tem gente que gasta até o que não tem com bebida, porque não consegue vencer o vício. Gasta até o que não tem com cigarro, porque não consegue vencer o vício. A pessoa está se acabando, está morrendo aos poucos. Por quê? Porque a pessoa tem sacrificado para outros deuses. Para outros deuses. E ninguém critica. Ninguém critica. Ninguém se levanta. Nem que seja para ajudar essas pessoas. Ninguém fala nada. Mas no que diz respeito ao altar de Deus, a pessoa critica. Aí diz mais assim, ó. Muitos que estavam no altar e decidiram sair, ou seja, pararam de sacrificar, deixaram de ser uma ameaça para o diabo e seus problemas. Ninguém tira alguém do altar. Esta decisão é da própria pessoa. Jesus disse que o que é de Deus, o diabo não toca, mas ele tenta induzir, distrair a pessoa para ela não sacrificar. O que Deus pede que façamos é para o nosso bem, para que não nos falte absolutamente nada, e sim tenhamos tudo. Se tem faltado tudo para a pessoa, então é porque ela não é brasa, e sim carvão. É porque não está na fogueira altar. Quando se é brasa viva, a saúde fica viva, a família fica viva, as finanças viva, a vida sentimental fica viva, a vida espiritual fica viva, e o vento que é dificuldades não pode apagar a brasa que está na fogueira. Pelo contrário, quanto mais forte for o vento, mais forte fica a brasa. Você já prestou atenção, pessoal? Você já foi na churrascaria comprar um galeto, comprar um frango assado? Você já viu o rapaz assim, ó, abanando? A impressão que dá que vai apagar, né? Mas quando é uma brasa viva, pessoal, quanto mais o vento bate, o vento mais sobe. Ó. É quem está no altar. Entendeu? A pessoa que está no altar é igual Jesus Cristo. Bate numa face e ainda dá outra. Entendeu? A pessoa que quer brasa, que a pessoa quer fogo, é diferente, pessoal. A pessoa que quer fogo é diferente. A pessoa que tem o fogo do Espírito Santo, a pessoa que tem o fogo de Deus, ela é diferente, pessoal. Pelo amor de Deus, tudo na vida da pessoa tem vida. Por mais que tenha lutas, dificuldades, porque não abala a pessoa não transparece.
Não por questão de falsidade, mas a pessoa está sendo sincera. No ponto de vista da pessoa, aquilo ali não é nada. E mais cedo ou mais tarde a pessoa vai vencer. E o dia que a pessoa tocar num assunto, já é contando testemunho. Contando vitória, contando e cantando vitória. É diferente. Tudo é vivo, ó. Nunca deixe de sacrificar no altar de Deus o que Ele te pede, pois o altar nunca fica devendo nada para ninguém, e tampouco dá menos a nós do que nós a Ele.